Um, dois, três. Onda Pod, o podcast da harmonia. Bem-vindos ao Onda Pod novamente. Aqui é Marcos, o seu host. Com a gente hoje, Cecília Jardim. Olá. Marcel Borim. E aí, gente, beleza? E Mikael Ackerman. Oi, pessoal. Esse time de apaixonados por sons, por acústica, que está sempre discutindo aí algum assunto relativo a esse universo dos sons. E hoje não coube na edição passada do Onda Pod tudo que a gente queria falar sobre cinema. Precisamos fazer uma versão 2, né? Continuação do assunto passado, porque não deu tempo de discutir tudo que tem de interessante nessa relação dos sons com o cinema. E hoje a gente vai falar dessa evolução, né? Como que foi, como se deu essa evolução, porque o som ele faz parte essencial de como a gente percebe a experiência, né? Principalmente relacionado aos sentimentos que despertam, né? Então, o Mikael, ele é o nosso historiador e filósofo de plantão. Mikael, conta pra gente quais as raízes, de onde você conseguiu cavar, de onde começou aí essa relação do som com o cinema, Mika? Poxa, antes eu fosse historiador, obrigado, Marcos. Na verdade, foi só um pouquinho do início, assim. Pelo que eu descobri, foi um encontro aí no final do século XIX. O Thomas Edison, com o fonógrafo, foi conversar com um tal de Edward Muybridge, que tinha feito o zoopraxiscópio, que tem aquele gif famoso de um cavalo correndo, é só uma alternância de imagens, isso ainda em preto e branco, né? E ele propôs a parceria, vamos unir o meu aparelho de som com o seu aparelho de imagem, isso vai ser visionário. Então ele já estava olhando para essa arte que seria encantadora, né, do cinema. E o Muybridge nem botou muita fé, assim, a parceria não foi muito adiante, mas logo 10 anos depois, com os esforços do Edison, surgiu o kinetoscópio, que era uma coisa meio arcade, assim, era uma caixa de madeira que você enfiava a cabeça para olhar dentro, e daí você via a imagem com som, mas ainda com várias limitações. Acho que a única gravação sobrevivente é uma remasterização feita pelo Walter Murch, está no arquivo do Walter Murch, que é quem fez a trilha sonora do Apocalipse Now. Ele remasterizou um vídeo original aí do kinetoscópio. Aí na Feira de Paris de 1900, teve várias outras tentativas, o fonorama, cromofone e outros. E a partir daí foram vindo as tentativas, virou uma tendência e virou uma corrida para quem conseguia lançar melhor tecnologia, porque tinha várias dificuldades de sincronização, de potência do som e da imagem, né, de sincronização, a potência do áudio, e ainda se usava muito passar só a tela em imagem nos grandes teatros e ter uma orquestra embaixo tocando. Mas é a partir daí que foi sendo a corrida mais por essa tecnologia de conseguir sincronizar e potencializar o som, que depois vai surgir aí, depois mais para frente do século XX, o Marcel vai falar. Surge Dolby, THX, essas coisas. Eu acho que é isso. Tem um documentário sobre a história do som que foi lançado ano passado. Inclusive nessa época aí começaram a surgir essas tecnologias, mas o cinema primariamente era mudo, né? Os filmes acabavam muitas vezes sendo confusos, porque não tinha fala, não tinha alguém narrando. Às vezes eles não conseguiam nem colocar um título, um letreiro para explicar exatamente o que estava acontecendo. Daí muitas vezes tinha um narrador dentro do próprio cinema, que era o cara que ficava meio que explicando o filme, aqui aconteceu tal coisa, nessa cena isso aqui, e o cara ficava explicando ali, a pessoa realmente ia lá e ia narrando o filme. E depois, em questão de trilha sonora, como o Mikael falou, né? Geralmente, em filmes de orçamento mais baixo, era um pianista que ia lá e tocava. E muitas vezes era no improviso. Então, cada vez que o filme tocava, ele improvisava uma peça diferente, uma melodia diferente, né? Então, isso variava para cada vez que o filme era reproduzido. E daí, claro, para filmes um pouco melhorzinhos, assim, tinha a partitura do próprio filme,
que daí o pianista repetia aquela partitura certinha, a trilha sonora de cada filme, né? Mas se não, era no improviso mesmo. E daí, claro que para filmes melhores, com orçamento maior, eles tinham orquestra mesmo tocando no local do cinema, né? Mas isso era para a minoria das salas de cinema, né? Para a minoria dos filmes. Então, teve toda essa questão aí da transição. Queria começar a colocar aparelhos eletroacústicos lá dentro, de alto-falantes, para não ter mais pessoas realmente que tenham que tocar e narrar o filme lá. Então, ali por 1910, eles fizeram tentativas em levar vitrola realmente para tocar no cinema. Então, botavam lá o LP, só que tinha toda uma questão de sincronia com o filme, né? Porque tinha que dar play ao mesmo tempo e etc. E às vezes a vitrola travava e dava problema, mas era um jeito que eles pensaram ali no início em trazer a vitrola para o cinema. E daí, ali pela década de 20, a empresa que todo mundo conhece, a Warner Bros., ela inventou o Vitaphone, que é um tipo de disco também, que é o precursor do LP, que daí tinha um pouco mais de sincronia com a imagem que estava passando. Então, esse Vitaphone, ele era sincronizado, tinha um motor síncrono, que girava ao mesmo tempo o rolo do filme com o disco, e daí eles conseguiam fazer um tipo de sincronização meio primitivo ali, mas que funcionava até legal para a época. Mas também dava muitos problemas, o rolo travava, perdia a sincronia. E daí o primeiro filme que foi lançado com essa tecnologia, lá em 1927, foi o filme Dom Juan, uma tecnologia primitiva, né? E nessa época, então, começaram, junto com essa tecnologia, os alto-falantes. Geralmente era um alto-falante na sala, que ficava lá atrás da tela, perto da tela, ou seja, era um sinal mono, né, que só tinha uma trilha. E daí, nessa época, começou a transição do cinema mudo para o cinema falado, né, com som. E tinha muita resistência dos atores da época, porque eles eram acostumados a fazer cinema mudo. E daí, com o advento do áudio, né, eles perceberam que muitos desses atores tinham a voz feia, tinham problema de dicção, não conseguiam falar direito. Então, vários deles começaram a ter uma certa resistência ao cinema falado. Não queriam fazer o filme falado, só queria se manter daquele método conservador, né? E daí foi uma transição que não foi muito sutil, assim. E daí, com o passar do tempo, ali na década de 40, começou a popularização dos televisores em casa. Então, muita gente começou a ter televisão em casa e também assistir filmes com som, né, em casa. Isso fez com que a audiência dos cinemas decaísse bastante, em torno de 50% nessa época. Quase não tinha mais muitos atrativos para ir no cinema. E daí foi nessa época que o Hollywood começou a pensar: a gente tem que se reinventar para começar a atrair essa galera de novo para o cinema. Tem que colocar alguma coisa diferente nas salas de cinema, nos filmes, para atrair o público, porque do jeito que está, a gente está perdendo audiência para as televisões, né? E daí eles começaram a fazer toda aquela coisa de aumentar o tamanho das telas, que antes era muito menor. Então começaram a aumentar absurdamente o tamanho das telas, começaram a fazer a questão de som multicanais, para ter som vindo de tudo que é lado, para ter aquela imersão no som, para ter de novo a atenção das pessoas, o público voltar a frequentar as salas de cinema. E daí a gente teve um filme muito importante que foi falado no outro podcast lá, que é o filme Fantasia, que é feito pela Disney em 1940, que ele foi o precursor dos filmes multicanais, porque ele foi realmente o primeiro filme que teve vários canais de áudio. Foi o filme que deu origem ao som surround, né? E daí, nessa época, em 1940, eles inventaram especialmente para esse filme uma tecnologia chamada Fantasound, que é um sistema com vários alto-falantes. Eles tinham 3 canais na tela, na frente da tela, 2 nas laterais e um canal de surround atrás. Então, para a época, era muita coisa, né? Eles realmente investiram pesado no filme Fantasia, contrataram a orquestra da Filadélfia, lá, que tinha um maestro famoso na época, um compositor, para fazer somente uma trilha sonora especializada para esse filme. Daí foi toda uma grande produção, né? Mas, para muitas salas de cinema, esse Fantasound era muito caro, porque eram muitos alto-falantes. Fantasia foi um filme que ele foi muito revolucionário para a época na questão do áudio, né?
E depois vieram outras tentativas aí de fazer áudio multicanais ao longo das décadas. Depois vieram outras tecnologias como o Cinerama, que teve 7 canais também. Daí o 20th Century Fox veio com uma outra tecnologia de 4 canais. Veio o VistaVision, veio com um sistema chamado Perspecta, que dividia um mono em 3 alto-falantes. Tinha outra empresa que era a Todd A.O., que tinha 6 canais. E teve muito tipo de tecnologia, só que era uma coisa meio esculhambada, cada um fazia a sua para um filme e etc. E também tinha um problema nessa época, que eles usavam fitas magnéticas, ou seja, isso tinha um custo muito caro e essas fitas se desgastavam com o tempo. Então tinha uma descamação da fita, e elas acabavam obstruindo os projetores, trancavam o rolo, então tinha esse problema aí. Além disso, como eram canais áudio analógico, os canais produziam muito ruído. Então, quando começava a botar muitos canais dentro de uma sala, tinha muito ruído vindo de cada alto-falante. Então, especialmente em cenas que tinham o som mais baixo, cenas de silêncio ou de fala, ficava muito chiado de alto-falante dentro da sala, que eram muitos canais. Então isso acabou sendo um problema na época. E daí veio um engenheiro chamado Dolby, que ele deu o nome à empresa Dolby, que é uma gigante do mercado de áudio até hoje, que todo mundo aí conhece. Todo mundo que tem aí Netflix, tem o Dolby está incorporado no Netflix com a tecnologia deles. Então nessa época que o Dolby começou, eles inventaram um sistema que reduzia o ruído em cada um desses canais. Então, tinha um processamento lá que dividia o sinal em bandas, comprimia, depois descomprimia, e daí ele descobriu que isso aí reduzia o ruído dos canais. E daí isso virou o primeiro sistema da Dolby, que era o Dolby A, e virou, de modo bem rápido, um padrão em toda a indústria. E daí logo o Dolby já virou um gigante na indústria do áudio, né? Ao longo dos anos, liderou esse mercado. E daí, ao longo das décadas, eles foram lançando novas tecnologias de áudio. Então, na década de 80, eles lançaram o Dolby Stereo, que virou o padrão para aquela década, que basicamente são 2 canais de áudio, né, de alto-falante. E daí, em 1992, começou o áudio digital, que antes era analógico, e daí a Dolby inventou o Dolby Digital, e daí passou a reproduzir sinais digitais dentro do cinema. E daí o primeiro filme que teve o Dolby Digital foi o filme do Batman Returns, lá em 1992, e também nessa época começou o sistema Surround da Dolby. Então teve pela primeira vez o sistema 5.1 numa sala de cinema, justamente nesse filme do Batman. E depois vieram outros tipos de sistemas multicanais, como o 7.1, que dava... O 7.1 basicamente tem 2 canais a mais que o 5.1 e dá mais sensação de precisão no movimento, etc. Em alguns anos recentes, se eu não me engano, em 2012, a última tecnologia da Dolby que foi lançada foi a Dolby Atmos, que agora é muito mais do que 7.1. Basicamente, o número de canais é ilimitado que eles conseguem pôr numa sala de cinema. Geralmente, eles trabalham com 64 canais atualmente. Daí dá para fazer qualquer tipo de combinação de alto-falantes ali dentro. 62.2, dá para fazer 11.1, 22.2. E daí agora cada alto-falante pode ter o seu canal independente e reproduzir o seu áudio independente ali dentro. Daí dá para colocar alto-falante por cima e etc. Então, é a última tecnologia da Dolby. E daí teve alguns filmes lançados já com essa tecnologia. O primeiro deles foi em 2012, foi o filme Valente. Depois já vieram outros filmes, que é o Star Trek, o Hobbit, Gravidade. Todos vieram com Dolby Atmos. Mas não é uma tecnologia que vem em todo filme ainda. Só são alguns que estão utilizando. Basicamente, o que tem de mais moderno é essa tecnologia do Dolby. Claro que tem outras empresas concorrentes que fazem áudio multicanais também. Só que o Dolby é o líder do mercado atualmente. Achei uma lista aqui no Wikipedia que eu achei bem interessante, que é uma lista resumo, a lista de sound systems ao longo dos anos. Então, ela diz o ano e do lado a tecnologia e o número de filmes que foi utilizado na tecnologia. E tem muita tecnologia. Cada ano tem uma tecnologia nova, que a gente nunca vai ouvir falar. Mas é interessante dar uma olhada. Vamos pedir para a Sassa deixar o link aí embaixo do episódio no YouTube.
Porque a maioria das tecnologias teve um filme, se tu for ver na lista, sabe? É engraçado. Porque aí você fica no final dos créditos, né? Depois que passa as 2.000 pessoas que fizeram o filme, no final tem aqueles logos que aparecem, né? Ali que aparecem quais são as tecnologias utilizadas, né? E pouca gente fica até o fim, só agora nesses Vingadores, que tem sempre alguma cena de pós-crédito que todo mundo fica esperando para ver, que é uma grande sacada. É uma grande sacada. E aí você consegue ver. A gente fez algumas salas Dolby Atmos. O Dolby Atmos também tem muita gente fazendo cinema em casa. Essas casas que são muito grandes, né? Casas de alto padrão. As pessoas querem ter um cinema dentro de casa e eles usam essa tecnologia Dolby Atmos. É muito interessante, porque vem inclusive um manual de como você deve fazer a acústica da sala para o sistema funcionar. Tem lá um sistema, quando você tem o Voice of God, né? Você tem a voz de Deus em cima de você, tem até o canal vindo de cima. Quando você não tem, é um forro refletente que você joga o som para cima e ele reflete. Então tem várias técnicas aí que o Dolby Atmos usa para criar essa sensação de envolvimento sonoro, né? Que é toda a questão do multicanal aí. Então, para clarificar, não adianta nada um filme ser feito em Dolby Atmos, mas eu assisti ele no celular ouvindo no fonezinho Xing Ling, né? Não adianta, porque o poder do Dolby Atmos é realmente ter vários canais, né? E a gente tem essa possibilidade, como o Marcos falou, em casa, atualmente tem, porque se vocês forem ver as configurações de Netflix de vocês, lá tem o 5.1, sei que da Amazon Prime também está utilizando isso. E daí, só que tem que ter o sistema certo, né? E eu também já ouvi a história aí de gente que tem o sistema 5.1 em casa, mas aí pegou todos os alto-falantes e deixou no canto da parede, assim. Tá ali meu sistema 5.1. Mas aí não adianta muito. Todos os alto-falantes juntos, né? Embaixo da TV. Deixou num cantinho ali. Daí não adianta muito também. Tem que ser posicionado do jeito certo. O Marcel. Aqui em casa, quando a gente assiste Netflix, alô Netflix, patrocina nosso podcast. A gente aqui tem um problema porque a gente não consegue ver qual é porque ele tem o estéreo e ele tem o 5.1. A gente só vai descobrir que a gente está no 5.1 quando tem alguma cena que é distante e a gente não consegue ouvir direito porque está atrás da gente, a gente só tem o estéreo da TV. Daí a gente vai lá, caramba, a gente colocou no áudio errado aqui, tem que mudar, volta tudo. É verdade. Porque não adianta você, entendeu, ter um negócio super potente e, sei lá, 2 canaizinhos só de saída. Eu tava vendo aqui naquela lista do Wikipedia, só tem, por enquanto, 281 filmes que foram feitos em Dolby Atmos, desde 2012. Já na lista de tecnologia estéreo, são milhares, são mais de 100 mil filmes em estéreo. São os que estão super listados, legal né? de olhar, porque essa lista deve ser super legal de olhar, porque um monte de coisa a gente não deve saber o nome, porque deviam ser experimentos, né? Para ver o que era o melhor, como é que fazia não sei o quê, como é que fazia não sei o que lá. Então, deve ser super bacana ver a evolução da coisa mesmo, né? As experimentações que as pessoas faziam para chegar onde a gente chegou hoje. Deve ser por isso que tem um monte de coisa, inclusive, né? Então, sobre sincronização, eu não sei se é proposital, mas eu acho que eu estava falando dos desafios da sincronização, eu não sei se é proposital, mas existe essa história da sincronização do álbum Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, com o filme O Mágico de Oz, o antigão ainda, em preto e branco, meio colorido. Eu já testei, achei bem real, acho que é verdade. Você tem que dar play no CD do Dark Side na segunda rugida do leão da MGM. Ou se acha pronto no YouTube como Dark Side of the Rainbow. E sobre toda essa história que o Marcel falou, tem um documentário que é uma visão mais artística do Mid Costin, lançado no ano passado no Festival de Tribeca, chama Making Waves, The Art of Cinematic Sound. Vou passar o link para a Sassa deixar embaixo do vídeo do YouTube também, que vocês conseguem assistir na internet, ele tem disponível o filme. E ele conta esses grandes milestones, né, os grandes passos que o cinema deu. Ele cita o Walter Murch, do Apocalipse Now, o Ben Burtt, do Star Wars,
Gary Edstrom, do Jurassic Park, e ali na década de 30, o Marcel estava falando ali em 40 surgiu Fantasia, teve o cara, então outro desafio que eles estavam vivendo era ter uma amostragem de som, uma biblioteca de áudios. E o Murray Spivak, que fez o King Kong, em 1933, ele teve que gravar um monte de sons aleatórios e num zoológico para conseguir áudios para fazer o King Kong. Assim como o Jurassic Park, mas aí já na década de 90, que já começa a ser áudios mais sintéticos, não de bichos, né? Ele grava som de panela, de coisa raspando, objetos de metal para inventar sons de diversos dinossauros. Mas vale a pena aí esse documentário, Making Mas Waves. parece que para esse filme do Jurassic Park, o som do Tiranossauro Rex é um monte de animais junto, né? Tem até galinha e porco no meio, parece. É um monte de O sons novo? ao mesmo tempo. Não Ou sei se é o velho? novo. Acho que é o velho lá, da década de 90, o primeiro. Parece que é um conjunto de sons que ele uniu assim e deu aquele negócio. Essas criaturas místicas a galera costuma fazer, né? Engenharia de som, assim, pega vários sons de animais que existem e mistura para criar, sei lá, um dragão, um dinossauro. Faz uma mistura aí do que a galera acha que devia soar. Até a década de 90 tinha que gravar essas amostras. Hoje em dia já tem sintetizador e você cria um monte de som mudando parâmetros. Lembro na faculdade de arquitetura, eu fiquei impressionado quando um professor de modelagem 3D colocou Transformers para a gente assistir o filme. Eu falei, nunca imaginei que eu ia ver Transformers aqui. Ele estava querendo mostrar para a gente como o cara tem que repensar sobre qual é o som de uma fachada de vidro quebrando quando um robô de metal colide contra ela. E ele teve que inventar esse som, né? Assim, sintetizar ele ali no computador e ir criando, às vezes a partir de algumas amostras do mundo real, mas ainda assim a gente tem muitos sons agora sintéticos mesmo, né? Falando nisso, não tem muito a ver com cinema, mas de criação de sons sintéticos, tem um youtuber que é muito famoso, é um rapaz que trabalha só com sons e vai montando, né? E ele deixou gravando por um ano inteiro os sons do aquecedor da casa dele, ele dava uns estalos. Aí ele ficou uma biblioteca enorme de estalos daquele aquecedor e compôs uma música inteira só com esses sons do aquecedor. Depois eu vou deixar no link também aqui. Ficou muito interessante a música que ele fez, apenas com o som de um estalo do aquecedor. Então, realmente, hoje com a engenharia de som, abriu um novo mundo de criação, né? Onde você capta determinado som e você pode transformar ele em algo diferente. E para esses animais do cinema, que nem a Cecília falou, muito interessante, um animal místico, né? Como que grita um dragão que só existe na imaginação, né? O tiranossauro ainda existiu, sei lá, a gente pode até fazer uma pesquisa. Agora, o dragão realmente é uma coisa de sonho, né? E essa é muito interessante, essa história. Eles juntaram galinha, porco para fazer o tiranossauro. O dragão de Game of Thrones, os caras pegaram o grito da tartaruga de Galápagos e misturaram junto ali. Queriam uma desculpa para ir para Galápagos, né? Precisavam de um pretexto para ir para Galápagos, pronto. Essa é a tartaruga que está quase extinta? Uma grandona. Olha. O que eu sei é que muita gente, por exemplo, o rugido do leão é algo muito impressionante, né? E é um órgão que eles têm. E é o mesmo órgão que o gato usa para ronronar. Só que o gato também ronrona. Mas como assim? É outro órgão? Não é uma das pregas vocais? É uma adaptação, uma especialização, né, que eles têm. Eu não sei nem se é um outro órgão, sei que é algo especial que só tem ali nos felinos, que o gato liga o motorzinho, né? O gato depois liga o motorzinho e começa a ronronar. É o mesmo dispositivo que tem na garganta que o leão usa para rugir. E eu acho que o dinossauro precisava ali de um rugido de leão, porque é algo que desperta medo, né, na gente. E na verdade, quando Steven Spielberg fez o filme, ninguém sabia que som fazia o tiranossauro, né? E daí ele inventou aquele som e agora todo mundo comprou essa ideia e todo mundo acha que é aquilo, né? Ninguém vai fazer diferente, ficou aquilo lá registrado. Deve ser, originalmente, né, o dinossauro de verdade,
Deve ser um cacarejo muito grave. Eu tenho curiosidade. Diz que, na verdade, os Velociraptors tinham pena, era para ter penas, alguma coisa assim, né? No filme, eles não botam, é como se fossem escamas, assim, no filme. Mas diz que era para ter penas, quase como uma ave, assim. Então, É, a ciência vai descobrindo coisas que o miticismo ignora, né? E a intenção do Spielberg não era nem um pouco ser fiel a, sei lá, ele quer criar uma experiência inesquecível ali, ele quer colocar o dinossauro da imaginação da gente, né? Sim. E não o que realmente existiu, porque se você pede uma criança desenhar um dinossauro, ela vai desenhar ali um dinossauro, que ela imagina como é, né? Para ver como o som mexe com a nossa imaginação e as emoções, acho que vale a pena botar o link daquele como a música afeta o filme, né? Que ele muda num mesmo filme, você muda de uma música tensa para uma música alegre, você muda a sensação emocional daquela cena totalmente, de tipo algo tenso para algo engraçado. E em filme de terror mesmo, o susto vem mais do barulho ali, da explosão no momento do espanto, do que se você assistir no mudo, não dá susto nenhum. Tem uma Às palestra vezes, TED Talk. Oi? não, às vezes não é nem a explosão, às vezes é a construção da tensão que a trilha sonora causa em você, né? O silêncio antes, É, o momento de suspense. Tem um TED Talk que o cara ele mostra uma cena do Iluminado, do garotinho andando com o Velotrol. Aí o material onde ele está andando vai alterando, carpete, madeira. E daí vai fazendo aquele som de tchugu-tchugu. Esse tchucu-tchucu da troca de material, ele fala como o Kubrick estava remetendo à nossa infância, quando a gente anda com o Velotrol na calçada, né, que faz esse som. E ele usa isso como argumento para dizer que o cinema tem toda uma coerência entre o que a trilha sonora, o cenário, o figurino e toda a história para criar uma experiência coerente. E daí o argumento dele é que a gente perdeu isso na arquitetura, no urbanismo, na política, em tudo. As coisas não estão trabalhando juntas em coerência para qual é a experiência do ser humano, né, da sociedade. E que o cinema serve de exemplo para isso. Contei isso para um amigo que trabalha com cinema e ele falou, deviam ser cineastas para governar os países, porque fazer um filme é uma operação militar, né? O cronograma, o tamanho da equipe, tudo. Achei bem interessante o paralelo. Não, fazer um filme é um exército. É só você olhar os créditos, né? É um negócio impressionante. A gente fez um projeto de um estúdio ali da O2 Filmes. Quando eu fui lá, eles estavam montando o cenário do Som e Fúria. Eles montaram o teatro inteiro dentro do estúdio para gravar o filme. Então eu falei, tinha lá um teatro, se você olhar o teatro que está no Som e Fúria, está dentro do estúdio deles. Justamente porque daí o artista fica muito à vontade de gravar e regravar milhares de vezes. Você tem controle do ruído de fundo, você tem, né? E permite que você coloque as gruas e você consiga pendurar coisas que você só consegue no estúdio. Então, e a construção toda do cinema é assim, né? Inclusive tem um filme muito interessante que é aquele A Origem, que tem muitas explosões e cenas muito malucas de efeitos especiais, mas muitas delas eles fizeram analógicas mesmo. Tem umas cenas que explodem as barraquinhas dos ambulantes e parece que é tudo efeito especial, mas realmente eles explodiram as barracas para ter um efeito cada vez mais realista, assim, e realmente ficou uma cena muito impressionante com isso. Em slow motion, né? Exatamente. Muito boa eu essa. acho que esse apelo, né, que o cinema tem em causar sensações o mais próximo da realidade possível nos seres humanos, com aquela experiência, talvez seja esse apelo que a gente perdeu, né, na arquitetura, no urbanismo e, sei lá, às vezes até na política, talvez, porque essas coisas são reflexo disso, né, no fundo. Isso da gente entrar na experiência, já que a gente falou de passado, o futuro é cada vez mais a gente entrar na experiência. A gente já tem VR, que você não vê numa tela, você vê surround, né? Para onde você vira, você vê ali o espaço que você está, numa outra realidade, de um filme, de uma simulação.
E as previsões é que em 20 anos, uma experiência de realidade virtual não vai ser mais distinguível de uma experiência da realidade fora da simulação, né? É muito doido pensar. A gente só com a telinha de cinema, a gente já entra tanto na experiência. Imagina quando chegar nesse ponto, né? A minha filha me perguntou isso, Micael. Então são 20 anos, daqui 20 anos. Isso, tem que, com mais precisão, tem que verificar as previsões do Singularity, do Rui Kurzweil. Ele fala quando que a gente vai conseguir conectar com a nossa mente na internet, várias coisas desse tipo. O Yuval Noah Harari também cita essas previsões do Kurzweil no Homo Deus, né? A continuação do livro Sapiens. Uhum. Minha filha perguntou isso, porque ela, como nós estamos todos em quarentena, né? E a minha filha perguntou, pai, quando a gente vai ter um jogo que a gente não precisa jogar, que a gente só pensa e entra no jogo? Tem um pouco, o Black Mirror tem isso, né? Tem um episódio do Black Mirror que ele coloca um sensor. Isso é ótimo. Sim. Essa série é ótima. Pô, você podia ter respondido. Já tem, chama Jogo da Vida. Já tá. A arte imita a vida e a vida imita a arte, né? Matrix, Black Mirror, todas essas coisas aí já viram isso acontecer em algum momento. Tem aquele filme também, o recente, O Jogador Número 1. Não sei se vocês viram. Sim, também muito bom. Spielberg também, né? Cheio de easter egg. Ixi, não sei se é Spielberg. É do Spielberg, e o que eu achei mais curioso nesse filme é que no final, eu nunca tinha visto isso, Marcelo, foi a primeira vez que olha o spoiler, hein? Atenção, spoiler. Cena de spoiler, se você não quer saber spoiler desse filme... Não, mas acho que eu não vou, realmente, acho que eu não sei nem se eu posso falar isso. Mas é que dá a impressão de que a vida virtual seria melhor que a real. Porque a vida que eles levam lá também eu não lembro mais a história do filme, mas eles viviam num lugar que era... miserável. É um futuro apocalíptico, Eu não lembrava se era pós-apocalíptico, mas eles sofriam bastante, então naquele caso realmente se entendia, né? Porque o videogame servia como refúgio para eles, né? O Pão e o Circo sempre foi um refúgio das amarguras da sociedade. A gente está entrando na filosofia, cuidado, hein? Não, porque para mim sempre teve aquela coisa de que é difícil você ver um filme que fala, o escapismo, você escapar para uma realidade virtual não é a solução dos teus problemas. E nesse filme eu tive a sensação de que a mensagem final do filme é sim. Você pode ter uma vida miserável, mas se você tiver uma vida virtual aceitável, deliciosa, muito boa, por que não? Foi um pouco esse questionamento que eu fiquei meio na dúvida também, porque o Black Mirror trouxe essa questão também de será que não é melhor mesmo, sei lá, uma vida que você não fica doente, uma vida que você não tem... Então ele traz esse questionamento que realmente é algo... Prós e contras, né? Tem os seus prós e contras. Até porque, de repente, até mesmo a gente já vive numa simulação computacional, né? Mas isso acho que é outro... esse é outro tópico, Depende da pílula que você tomou, se você tomou a vermelha ou a azul, né? Já existem matemáticos que comprovam, matematicamente falando, que nós vivemos numa simulação 2D holográfica. Tem cientista querendo provar. Tem gente querendo provar cientificamente que a gente está numa simulação. Matematicamente falando, faz sentido. Nossa, matematicamente? Essa eu queria ver. Não, é verdade. Tem um cara que faz um cálculo muito maluco e a conclusão dele é que a gente vive numa simulação 2D, entendeu? Holográfica. Bom. É a conclusão que ele chegou a partir dos cálculos que ele fez lá. Mas assim, ele lê números, entendeu? Então não sei. Tem cada coisa que eu vejo acontecer que eu fico na dúvida mesmo. Se está acontecendo assim, queridos espectadores, vocês vieram ouvir sobre o som no cinema, mas você descobriu que você está numa simulação de computador. Tem que informar, né? Somos todos The Sims. Se a trilha do jogo for boa.
mais uma vez, parece que o assunto realmente se expande e se estende, né? A gente já está chegando ao fim do nosso podcast hoje. A gente começou na evolução e terminou na Matrix. Então agradeço muito aí, foi muito legal poder ter discutido toda essa evolução. Marcel e o Mika trouxeram essa história e eu e a Cecília aqui realmente ficamos discutindo a respeito de como tudo se integra, né, gente? Como é muito impressionante que se possa desenvolver uma tecnologia para comunicar uma ideia. Por isso que tem tantas tecnologias que foram desenvolvidas aí e acabaram nem indo para frente. É que às vezes também, Marcel, não é que não foi para frente, ela evoluiu para uma outra. E aí eles põem um outro nome. Aí a coisa sempre, né? Não sei se foi o Mikael que estava lembrando outro dia, né? Que foi o Isaac Newton que disse que, na verdade, ele não era... Ele estava sobre o ombro de gigantes, né? Sim. Então, na verdade, tudo é uma evolução constante que acontece, né? É muito difícil você chegar a fazer algo realmente novo. E estamos caminhando para esse futuro aí que só Deus sabe onde vai dar, né? Queria agradecer, então, aí a presença dos nossos Onda Podcasters. Onda Podders. Onda Podders. E a gente volta aí nos próximos episódios com mais algum assunto relacionado aí nessa esquina entre as ciências e as artes. Benjamin, obrigado, Mikael, obrigado, Marcel, obrigado, Cecília. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais. Valeu, tchau. Até mais, gente. Tchau, Valeu, tchau. É isso por hoje. Deixe seus comentários e dúvidas nas redes sociais da Harmonia ou pelo site harmonia.global. Este foi mais um Onda Pod, onde falamos de ondas que moldam o mundo. Nesta esquina, arte e ciência entram em ressonância.